vamos falar nessa noite sobre servindo a Deus com a família. Josué 24, 14 e 15. E diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, e no Egito, e serviram ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Diga comigo: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, oremos. Pai, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e nós queremos, ó Pai, Te servir junto com a nossa família, Te servir em adoração, Te servir e Te adorar em espírito e em verdade. Sabemos que o Senhor procura verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Por isso, ache em nós verdadeiros adoradores e faz-nos, ó Deus, ouvir e ouvir, ver e ver. Revela para nós a Tua palavra, para que ela seja semeada em nossos corações, para que ela dê fruto de 30, 60 e 100 por um, para que no nome de Jesus Cristo nós possamos observar, interpretar e aplicar nas nossas vidas a Tua palavra, que é espírito e vida, que traz vida eterna e que arde nos corações dos homens. É o que nós oramos agradecendo no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Servindo a Deus com a família. O que é servir a Deus? É levar um copo d'água para Deus? A palavra no original do hebraico para servir também é uma palavra traduzida para adorar, ou adoradores. Jesus falou assim: todo aquele que é escravo, todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E o apóstolo Paulo complementou que aquele que é escravo do pecado serve ao pecado, adora ao pecado, vive para o pecado. No entanto, através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa da Sua palavra que nós ouvimos, e por causa do Espírito Santo que vem agir em nossas vidas, Deus nos liberta para servi-lo. Mas não para servir a Deus ficando durante a semana no mundo e no domingo à noite na igreja, ou no domingo, como a história do homem que tinha o terno preto. Quem conhece a história do homem que tinha o terno preto? Não são todos que conhecem, então vou contar a história, não vai contar. Então esse homem, todo domingo, ele acordava cedo de manhã, colocava o terno preto, preparava o café da manhã, acordava sua mulher, seus filhos, servia esse café da manhã, bonito, gostoso. Depois falava: oh, minha querida, meus filhos amados, vamos para a escola dominical. Iam para a escola dominical, ele abria a igreja, dava a paz do Senhor para todo mundo que chegava lá na igreja, e era aquela bênção. Oh, a paz do Senhor, pastor. Depois saía da escola dominical, falava: meu amor, você está muito cansada hoje, vamos sair para comer, onde você quer? Quer ir no Coxilha? Vamos lá no Coxilha, vamos lá, vamos no Coxilha. Ia no Coxilha, ia lá, passava o domingão com a família no Coxilha, depois voltava para casa, dormia um pouco, ele acordava mais cedo, orava, e depois acordava a sua família, sua esposa, seus filhos, e agora vamos para a igreja, vamos tomar banho, vamos se preparar. E ele chegava mais cedo, abria a igreja, dava paz do Senhor para todo mundo, e todo mundo falava: mas que homem de Deus, mas que terno bonito ele tem, esse terno preto, que maravilha, paz do Senhor. Pastor, pode deixar, pode ir para casa, pastor, eu fecho a igreja para você, eu sei que o senhor está cansado, pastor, pode ir. E aí ele chegava então no domingo à noite e tirava o seu terno, e na segunda-feira começava o dia dele, sem o terno preto,
já acordava xingando todo mundo, chutando, segunda-feira brava. Vamos acordar, vocês estão todos atrasados, mulher, você não fez meu café da manhã. Ia para o trabalho, xingava todo mundo no trânsito, chegava lá no trabalho, fazia tudo de errado, brigava com todo mundo ali no trabalho. Só na segunda-feira chegava à noite, e aí já estava bravo porque teve problema no trabalho e brigava com a mulher e com os filhos. Na terça-feira a mesma coisa, ele acordava com o pé esquerdo, brigava com todo mundo, ia para o seu trabalho, e ali no seu trabalho na terça-feira era dia de enganar, mentir para todo mundo, ele mentia, enganava todo mundo, e aí ele voltava para casa. Terça-feira era dia de jogar bola. Tem alguém que joga bola de terça-feira? Ia jogar bola e enchia a cara também. No final já brigava com todo mundo. Ai de quem falasse alguma coisa, o time dele tinha sempre que ganhar. Ai quem falasse mal do time dele. E aí então na terça-feira à noite chegava mamado em casa, já dava uns tabefe na mulher e um tabefe nos filhos. E aí então já acordava para quarta-feira. Em quarta-feira chegava atrasado no trabalho com bafo de pinga, bafo de cerveja. E aí fazia tudo isso de errado até no sábado. E no domingo ele colocava o terno, cheirosinho, bonitinho, fazia tudo certo. Sabe o que aconteceu quando esse homem morreu? O terno dele foi para o céu e ele foi para o inferno. Então, meu irmão, por que eu contei essa historinha? Porque aqui Josué, quem foi Josué? Quem sabe quem foi Josué? Quem lembra daquela musiquinha? Vem com Josué, Jericó, vem com Josué e as muralhas. Josué foi aquele que sucedeu, veio depois de Moisés. Imagina você substituir, Deus levanta a plaquinha, sai Moisés, camisa 10, e aí entra a gente, número 99. Aí quem entrou, número 99, foi Josué. Olha só, imagina você substituir Moisés, o homem que abriu o mar vermelho. Já pensou? O homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, pelo menos. O homem que Deus usou para derrubar 10 pragas, você viu, né, nos 10 mandamentos, aquelas 10 pragas do Egito, você viu? Então, ele foi substituir Moisés. Mas sabe por que Deus chamou ele para substituir Moisés? Porque ele era, na verdade, um discípulo de Moisés. Moisés escolheu ele a dedo desde a sua mocidade para servir a ele. Se você olhar na sua Bíblia, você pode anotar, porque não vai dar tempo de você ficar abrindo, mas lá em Números 13:16, o que Pedro fez? O que Jesus fez quando chamou Pedro? Como chamava Pedro? Alguém lembra como chamava Pedro? Antes de falar com Jesus? Antes de conhecer Jesus? Como que chamava Pedro? Tem lá em João capítulo 1. Pedro chamava Simão. E aí Jesus falou: você não chamará mais Simão, mas Pedro. E aí sabe o que Moisés fez com Josué? Josué chamava Oséias. Presta atenção. E aí ele falou: agora você não vai chamar Oséias, mas você vai chamar Josué. Sabe por quê? Oséias significa salvação. Josué era um menino bom. A gente vai ver, eu vou te falar mais 6 coisas, mais 6 características de Josué. Mas Josué não é salvação. Por isso que o nome dele é Oséias, que significa salvação. O que vai fazer? Moisés vai mudar para Josué. E sabe o que significa Josué? O Senhor é a salvação. O nome Josué no hebraico é Yeshua, é o nome de Jesus Cristo no hebraico. É o nome de Josué, que a gente fala Josué, porque a tradução para nós de Jesus vem do grego, por isso que é Jesus. Mas, por quê? Porque quando Deus nos chama, presta atenção, a gente entender que a salvação vem de Deus. E se Ele vai nos usar para salvar as pessoas, a salvação vem de quem? De Deus, para nos salvar e para salvar os outros. Então, olha só, ele começa como discípulo de Moisés e muda o nome. E não só isso,
No primeiro versículo de Êxodo, primeira citação dele na Bíblia, em Êxodo 17, versículos 8, 9 e 13, Josué é chamado por Moisés, sabe para quê? Para lutar, para ser um guerreiro, para lutar contra os amalequitas, que era um povo que era o pirata do deserto, e que atacou Israel por trás, quando eles estavam cansados, atacou as crianças e as pessoas idosas e matou. E agora então quem iria comandar o exército de Israel? O jovem Josué. Enquanto que Moisés iria ficar orando em cima do monte, junto com Arão e junto com Ur, orando por Josué para que prevalecesse na batalha. Alguém tinha que lutar fisicamente, alguém tinha que lutar espiritualmente, e assim eles venceram a batalha, amém? Mas ele também era um fiel servo de Moisés. Toda vez, meu irmão, que Moisés ia subir no monte, e ele ficou 40 dias no monte falando com Deus, quem ficava ali no pé do monte? Quem era o primeiro a receber Moisés quando ele descia do monte? Quem ficava ali sentadinho esperando? Josué. Está escrito lá em Êxodo 24, 13. Nas duas vezes que Moisés sobe e desce do monte, está ali Josué esperando Moisés. Em Êxodo 32, 17, na segunda vez que Moisés desce, ele está ali. Mas não só isso, quando Moisés ia orar na tenda do encontro, dentro do arraial, dentro dos israelitas no deserto, ele estava orando e a presença de Deus descia na tenda. Quem estava ali fora da tenda era Josué. Josué estava ali fora esperando Moisés. Está em Êxodo 33, 11. E ele ouvia, eu creio que ele ouvia as orações de Moisés. Eu creio que ele ouvia o que Deus falava para Moisés. Ele estava aprendendo ali a orar, porque um discipulador, para ensinar alguém a orar, tem que orar também. Como que eu vou te ensinar a andar de bicicleta se eu não sei andar de bicicleta? Como que eu vou te ensinar a nadar se eu não sei nadar? Se você morrer afogado, imagina, eu como professor de natação, estava dando aula tantas e tantas vezes, não tive que pular na água para salvar alguém. Se eu não sei nadar, eu falo, morre meu filho, morre, porque você já devia saber nadar. Dá para o professor de natação não saber nadar? Não dá então para o discipulador não saber orar, vai morrer na praia. Mas não só isso, ele era um fiel servo de Moisés de tal forma, meu irmão, minha irmã, que ele protegia Moisés. Quando Moisés pediu para Deus dividir o Espírito Santo que estava sobre ele, o Pentecostes do Antigo Testamento, e Deus derramou do Espírito Santo sobre os 70 anciãos de Israel, Josué quis proteger Moisés, e ele falou assim para Moisés: Moisés, meu senhor, proíbam eles de profetizar, porque o Espírito Santo só pode estar sobre você. Claro que Moisés repreendeu ele e falou: não, todo mundo deveria ter o Espírito Santo, mas ele era fiel servo de Moisés, ele ficou com Moisés até o fim, meu irmão, minha irmã, amém? E se nós queremos servir a Deus com a nossa família, nós temos que aprender características de um servo de Deus, uma serva de Deus, alguém que não vai passar a perna, alguém que não vai falar assim, não, eu vou tomar o lugar dele, alguém que vai falar assim, não, eu vou dividir a igreja e vou levar o meu rebanho. Não, Moisés estava ali fiel, quietinho, bonitinho, esperando quando tinha que esperar, atacar quando tinha que atacar. Não só isso, Moisés enviou Josué como um dos 12 espias que foram olhar a terra prometida. Você conhece essa história dos 12 espias? 10 espias que foram espionar a terra de Canaã, a terra prometida, voltaram e falaram mal, falaram que não dava porque era terra de gigantes. E só 2, Caleb e Josué, falaram: não, o Senhor está conosco, nós vamos conseguir. E sabe o que aconteceu com os 10 espias que falaram mal? Eles incitaram todo o povo de Israel, 3 milhões de pessoas, e eles morreram. Os 10 espias morreram. Então Josué foi o espia das boas novas. Ele disse que se o Senhor estivesse com eles, está lá em Números 14, do 6 ao 9, eles iriam conquistar aquela terra, apesar de ter gigantes. Ele era um espia das boas novas, mas não só isso, ele também era um sobrevivente. Por quê? Porque ele sobreviveu, dos 12 espias só ficaram 12, ele sobreviveu, mas ele também foi o único, junto com Caleb, que entrou na terra prometida do povo que saiu do Egito. Presta atenção, nem Moisés entrou na terra prometida.
nem Arão entrou na terra prometida, mas Josué entrou na terra prometida porque ele foi um sobrevivente, porque ele era um servo fiel a Deus. Meu irmão, minha irmã, o próprio Deus falou assim, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Está lá em Números 14:30. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. E não só isso, como eu falei no princípio, Josué foi o sucessor de Moisés. Imagina você substituir o Pelé. Dá para substituir o Pelé? Agora, você que é santista, lembra do Robinho? Dá para ter alguém melhor que o Robinho? Veio o Neymar. Quem que é melhor, Robinho ou Neymar? Oi? Então, Josué substituiu Moisés. Quem que foi melhor? Josué, filho de Nun, Deuteronômio 1:38, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará, animo, porque ele fará que Israel a receba por herança. O próprio Deus falou para Moisés que quem iria ser o seu sucessor seria Josué. E não só isso, Josué foi um líder que superou Moisés. Sabe por que ele superou Moisés? Se você olhar na sua Bíblia em Josué 10, capítulo 10, versículos 12 ao 15, você vai ver o maior milagre da Bíblia. O maior milagre da Bíblia que eu quero dizer em tamanho de poder de Deus para agir. Sabe por que é o maior milagre da Bíblia? Você sabe? Porque Josué estava numa guerra, Moisés já tinha morrido, e eles estavam lutando, e sabe o que aconteceu? Eles iam perder a batalha se escurecesse. Sabe o que Josué fez? Josué fez uma oração no meio da batalha, e falou: para sol e para a lua. Imagina você fazer uma oração e o sol e a lua pararem. E a Bíblia diz que o sol e a lua pararam. E os pesquisadores da NASA já pesquisaram e encontraram que teve um dia que a Terra parou. Falta um dia na história. E aqui diz que parou quase o dia inteiro. E foi esse dia que Josué orou. Porque para parar o sol e a lua, preste atenção, Josué não sabia que existem... a gente está na Via Láctea, a gente não está na Via Láctea? Não estamos? E como é que chama a nossa... Puxa, agora eu esqueci o nome. Faz muito tempo que eu não faço aula de... A nossa... Como é que chama? Oi? Constelação. Constelação, como é que chama? Oi? Oi? Não é planeta, que tem o Sol, Mercúrio, Júpiter, Netuno. Não, é o nosso sistema solar. Pronto, lembrei. Puxa, esqueci a palavra. O nosso sistema solar, preste atenção. Quando você ora para parar e para de rodar, tem que parar tudo no universo, porque está tudo interligado, senão explode, senão dá problema. Desculpa a expressão, senão dá erro. Dá erro se parar algum de girar e os outros continuar girando, dá problema. Então quando ele orou, parou todo o universo. Você tem noção, uma oração que parou todo o universo? Josué que fez. Agora, você acha que ele superou ou não superou Moisés? Agora, por mais que eu esteja te falando todas essas características de Josué, que Josué teve o nome trocado, que Josué foi guerreiro, que Josué foi um fiel servo, que foi um espia das boas novas, foi um sobrevivente, sucessor de Moisés, e foi o líder que superou Moisés. Você sabe qual que foi o segredo de Moisés? O segredo, de Josué. E é aqui que eu quero chegar para mim e para você. Você sabe como que Josué conseguiu vencer e chegar aqui no fim da sua vida e dizer para o povo assim, para as cerca de 3 milhões de pessoas que havia ali, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês eu não sei, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus? Você sabe? Porque ele fez uma coisa que Deus falou com ele em Josué capítulo 1. Em Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim:
Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passa esse lugar do Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra sob juramento prometi dar ao pai deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus, preste atenção, mandou Josué ler a Bíblia. Ele tinha só os 5 primeiros livros. Quais são os 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. No máximo tinha Jó, porque alguns dizem que quem escreveu Jó foi Moisés. Ele tinha 5 ou 6 livros da Bíblia. Nós temos uma Bíblia de 66 livros. Só que ele praticou toda aquela palavra, toda a Bíblia. Ele não só lia. O problema é que nós não lemos, não observamos, não meditamos e não aplicamos nas nossas vidas. Nós temos tempo para tudo. Você tem tempo para tudo, para olhar aquelas 300 milhões de mensagens do WhatsApp. Você tem tempo para ver aquelas milhares de compartilhamentos do Facebook. Você tem tempo para aquela novela, você tem tempo para aquele filme. Você tem tempo e eu tenho tempo para tanta bobagem. Mas se eu e você queremos ser bem-sucedidos nesse ano de 2018, se eu e você queremos servir a Deus com a nossa família, meu irmão, nós temos que escolher primeiro o Senhor. Nós precisamos ser corajosos. Os dias são maus. As trevas estão entrando dentro da igreja. O secularismo está entrando dentro da igreja, meu irmão. E nós precisamos aplicar a nossa fé, ter fé, colocar em prática. Então o que Josué fez? Ele colocou em prática a palavra que ele lia. Como que você vai colocar alguma coisa em prática que você não sabe? Você precisa ler a palavra, você precisa reler a palavra, você precisa meditar na palavra, e você precisa aplicar essa palavra na sua vida. Amém? Assim Josué conseguiu servir a Deus até o fim. E aí voltamos para o versículo 14. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Olha só o que um homem no final da sua vida vai dizer para aquele povo: agora temam o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. O que é sabedoria? Você sabe o que é sabedoria? Sabedoria é colocar em prática aquilo que a gente sabe. Tem gente simples, presta atenção, olha para mim, que não estudou às vezes numa faculdade, mas que é sábio, porque consegue colocar tudo aquilo que aprendeu na prática. Tem gente que estudou em faculdade e não consegue um trabalho. Por quê? Porque só aprendeu no mundo intelectual e não consegue transformar isso para a prática. Sabedoria é você colocar aquilo que você aprendeu na prática. Mas tudo começa com o temor do Senhor. Temor do Senhor não é ter medo de Deus. Temor do Senhor é respeitar o Senhor. É saber que eu não vou fazer isso porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. Eu não vou pecar só porque me faz mal, e porque o salário do pecado é a morte, e porque se eu viver pecando, a Bíblia diz que eu não sou nascido de Deus, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas eu não vou pecar, porque primeiro eu vou perder a minha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que quando nós pecamos
contra Deus. Lembra quando disse Davi no Salmo 51? Pequei contra ti somente, visto que é mal aos teus olhos. Quando nós pecamos, não é só mal para mim, mas faz mal em primeiro lugar para Deus. Eu ofendo a santidade, nós ofendemos a santidade de Deus. Então, para que nós não venhamos cair em tentação, nós precisamos temer a Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo dá, como o Espírito Santo estava sobre Jesus, está escrito lá em Isaías 11, é o temor do Senhor, é o espírito de temor do Senhor. Se você nasceu de novo, veio no pacote. Quem aqui nasceu de novo? Quem aqui recebeu o Espírito Santo? Então veio no seu pacote. Deus não faz nada em parte, Ele faz por completo. Então no seu pacote veio o temor do Senhor. Agora, se nós estamos perdendo o temor do Senhor, é porque nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Ele está se afastando de nós, porque o apóstolo Paulo disse: não entristeçam o Espírito Santo, na qual fossem selados para o dia da redenção. No dia que a gente morrer, nós vamos saber se nós somos filhos ou filhas de Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer Abba Pai, Pai nosso que está no céu, de verdade, a não ser pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem que começar. E assim Josué disse para o povo: vocês vão escolher quem vocês vão servir, os deuses dos vossos pais, ou o único Deus. Porque Abraão, o pai de Abraão, o avô de Abraão, serviram a deuses de prata, de pedra, de bronze. E aí então Deus tira Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostro. Trarei, e é isso que Josué está falando aqui para o povo. Agora vocês têm que escolher quem vocês vão seguir. Eu vou morrer, eu trouxe vocês até aqui na aliança com Deus, nós conquistamos a terra prometida, mas agora está com vocês. Agora Deus quer renovar a aliança com vocês. E para a gente ter uma aliança com alguém, quando eu tenho uma aliança com a minha esposa, é porque eu tenho uma aliança com ela na fidelidade. Eu faço a minha parte, ela faz a dela, amém? E assim com Deus é a mesma coisa. Para Ele cumprir as suas bênçãos na nossa vida, nós temos que cumprir a nossa parte da aliança, e aí Ele nos abençoa. Se nós não cumprimos, Ele nos amaldiçoa. Ele diz assim: eu que coloco a bênção e a maldição diante de ti, você que vai escolher. Eu não quero te amaldiçoar, mas se você não me obedecer, você vai ser amaldiçoado. Por isso começa com o temor do Senhor, amém? Mas depois Ele diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade. Tanto no grego quanto no hebraico, integridade significa completo, cheio. E agora eu vou contar outra historinha. Talvez a maioria já saiba, mas talvez gente aqui não saiba. Do homem que foi no supermercado, e na hora de passar no caixa, passou no caixa, estava com a mulher, e aí chegando no carro, descarregando o carro, colocando as coisas no porta-mala. Quem coloca as coisas no porta-mala é o homem ou a mulher? É o homem, a mulher já entra e senta, né? E aí ele viu uma sacola diferente. Quando abriu aquela sacola, não era uma sacola de supermercado, era uma sacola de couro e cheio de dinheiro lá dentro. Aí ele falou: estou rico, o que vocês acham? Não, ele falou: esse dinheiro não é meu, vou voltar lá no supermercado. Ele voltou no supermercado, falou: preciso falar com o gerente. Ele falou: não dá para falar com o gerente agora. Não dá. Não, preciso falar com o gerente. Não dá, aconteceu uma coisa muito difícil. Eu preciso falar com o gerente, talvez eu tenha a solução. O que eu achei? Esse saco de dinheiro dentro do meu carrinho. E era o dinheiro de todos os caixas que tinham sido recolhidos ali no horário de pico daquele supermercado, que tinham perdido, não sei como que foi parar lá. Aí ele falou assim: nossa, não existe brasileiro que nem você. Nossa, se fosse político então não deixava nenhum obrigado. Ainda punha a culpa nos outros, punha a culpa no pessoal da Lava Jato que está investigando. A culpa é deles, né? Aí estavam gravando o comercial ali no supermercado. Falou: não, vamos lá, vamos gravar. Não, alguém como você tem que aproveitar uma oportunidade nesse país. Onde que vai achar uma pessoa honesta? O cara insistiu, o gerente insistiu. Ele falou: não posso gravar, não quero, não pode. Não posso porque essa mulher que está comigo aqui não é minha mulher, é minha amante. Então aquele homem era um homem honesto na parte financeira, mas ele não era íntegro. Íntegro significa por completo, em todas as áreas da vida. A Bíblia diz que nós somos crucificados com Cristo, que não mais vivemos, mas Cristo vive
em nós. Se Cristo vive em nós, não reina mais em nós a vontade da carne, não reina mais em nós, não nos controla mais, meu irmão, o mundo e o maligno. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o pecado, o mundo e o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E nós precisamos ser íntegros, porque o que está faltando na sociedade hoje é integridade. O cara é o melhor jogador de futebol, mas ele falsifica. O que ele falsifica? Ele não paga o imposto que ele tem que pagar. Ele tem 10 mil mulheres, quando não tem 10 mil mulheres e 10 mil homens também, porque a gente não sabe, porque não pode divulgar que jogador de futebol é gay ou bissexual. Nós temos que ser íntegros. Por isso que ele diz, Josué: agora temam o Senhor e sirvam com integridade em todo lugar, dentro e fora da igreja, e com fidelidade. O que é uma pessoa fiel? O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que você pode contar nos momentos bons e nos momentos ruins. É uma pessoa que não vai blasfemar o nome de Deus e vai se voltar contra ele quando estiver passando por momentos ruins. E olha que Josué sabia passar por tempo ruim. Quantas guerras que ele não teve, quantos problemas que ele não teve. Olha só, ele voltou, ele teve que andar 40 anos no deserto por causa dos outros. Já pensou? Você tem que andar 40 anos no deserto por causa dos outros. Você fala assim: pô, mas eu acreditei e vou ter que andar com essa cambada aí. Você está doido? Ele teve que andar 40 anos no deserto, 40 anos dando volta no mesmo lugar. Imagina você ficar 40 anos dando volta no mesmo lugar por causa dos outros. 40 anos, ele ficou 40 anos dando volta, mas ele foi fiel, ele esperou o tempo dele, tardou 40 anos na obra de Deus na vida dele, que entrar lá na terra prometida, provavelmente poderia ser que ele ia à frente do povo e não Moisés, mas ele foi fiel, amém? E aí, por fim, ele diz assim, no versículo 14, na segunda parte: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoravam além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Nós temos que jogar fora, meu irmão, os nossos deuses que nos controlavam na nossa vida passada, na nossa vida sem Cristo, dos nossos pais. Talvez seu pai não era cristão, não era evangélico, não cria na palavra de Deus, não servia a Deus. Mas o que está falando? Não é desculpa para você. Você agora conheceu o Senhor, e agora você tem que escolher: ou você vai servir esses deuses da maldade, do prazer, da corrupção, da violência, da ostentação, da inveja, da zombaria, da soberba, da loucura. Ou você vai servir esses, ou você escolhe servir esses, ou você escolhe servir ao Senhor. Não dá para ter dois senhores. Foi o que Jesus falou. Porque você vai agradar a um e você vai o que fazer com o outro? Desprezar, você vai desobedecer. Não dá para ter dois patrões. Imagina só, eu trabalhar em 2 trabalhos no mesmo horário. Dá para trabalhar, um dia eu vou faltar num trabalho, no outro eu vou faltar no outro. Vou ter que mentir num dia com um, vou ter que mentir num dia com o outro. Vai adiantar? Vai dar para agradar? Vou perder os 2 trabalhos. Não vou? Então não dá para a gente servir ao mundo, não dá para servir à carne, não dá para servir ao diabo e a Deus. Por isso nós temos que jogar fora esses deuses. Talvez você não tenha ídolo de metal, de madeira, de gesso, mas nós podemos ter os maiores ídolos, são aqueles do nosso coração, aquele que a gente coloca, que a gente serve, nós vivemos para eles e somos escravos deles. Por isso que Josué conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer porque ele estava com a palavra de Deus, e ele andava pela fé. E a mesma palavra está aqui para mim e para você hoje. Ele vai dizer no versículo 15, leia comigo: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Você tem que escolher: servir os deuses que servem essa terra, deuses que cobram a vida, ou servir ao Senhor. Servir os deuses dos nossos antepassados, ou servir ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Você vai escolher. O Senhor nessa noite, o Senhor nesse dia, meu irmão, passou o ano. Sabe quando passou o ano, sabe o que acontece? Olha aqui, ó.
Deus vira a página. Passou o dia, Deus vira a página. O que Deus está dizendo para mim e para você? Eu te dou uma nova oportunidade. Agora. Josué, depois, se você ler a continuação desse texto, ele vai perguntar várias vezes para aquele povo: vocês vão servir a Deus ou não? Vocês vão escolher servir a Deus ou não? Eles falam: não, nós vamos servir a Deus, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Mas eles servem ao Senhor apenas enquanto Josué está vivo. No versículo 28, a morte de Josué, está escrito assim: depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. Completou os dias. Você sabia que a vida do homem violento, a vida do ímpio é encurtada? Deus havia planejado um tempo para aquela pessoa, só que aquela pessoa escolhia ser ímpio. Então, em vez de viver 110, vai viver quanto? 20, 30, 40. Vai ter um tempo encurtado. Mas ele, olha só, morreu com grande idade. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança. Ou seja, meu irmão, completou aquilo que o Senhor tinha na vida dele. Toda herança que o Senhor tem para nós, que nós herdamos como filhos e filhas de Deus, ele completou. Josué completou nos montes de Efraim, ao norte do monte Garás. Israel, olha só, versículo 31, serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram e que tinham de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Ele foi enterrado no mesmo lugar que Jacó, que Abraão, e que depois José foi enterrado. Ele foi enterrado com os grandes homens de Deus. E nós, meu irmão, temos que terminar essa vida para estarmos no mesmo status daquilo que Deus tem para a nossa vida. E tudo depende agora se eu e você vamos servir ou não ao Senhor. Você sabe que depois de Josué vem Juízes. E no capítulo 2, versículo 3 de Juízes, o povo se desvia do Senhor. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão meus adversários, os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Por quê? O que aconteceu? Deus havia mandado, quando eles entraram na terra prometida, tinha aqueles povos daquela terra. E ele mandou: olha, preste atenção, não faça aliança com esses povos. Mate todos. Mande todos embora. Porque senão, vocês vão começar a fazer aliança com eles. E vocês vão começar a servir aos deuses deles. E aí então isso será uma armadilha para você. Enquanto Josué viveu, o povo serviu ao Senhor. Quando ele morreu, o povo se desviou. Aquele mesmo povo que tinha prometido que ia servir. Então não adianta ficar olhando para os outros. Não podemos cair nas armadilhas do inimigo. Não pense assim, é só um pecadinho. Um pecadinho pode levar a um buraco profundo. Um buraco maior, que talvez não tenha saída. Talvez não tenha volta. E por isso hoje, Deus quer falar comigo, com você. Ele quer renovar nossa aliança. Hoje, no domingo, todos os dias. E aí depende de mim e você responder a isso pela fé. E eu e minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. E a sua. Começa por você. Principalmente os homens. Viu, maridos? Quando você se converte, 93% da sua família se converte. É a porcentagem. Quando a mulher se converte, cerca de 30% da família inteira se converte. Quando o jovem se converte, cerca de 20 e poucos %. Mas quando o homem se converte, por isso tem menos homens, é mais difícil ganhar homem. Por isso você, preste atenção, tem uma grande responsabilidade diante do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé. Quero orar com você e por você. Se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser falar com o Senhor, o Espírito Santo está aqui. O mesmo Espírito Santo que estava com Josué, o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus, está aqui agora.
E Ele está olhando para o nosso coração. Eu posso enganar vocês, mas eu não posso enganar o Espírito Santo. Vocês podem me enganar, mas não podem enganar o Espírito Santo. Porque Ele sonda e conhece todos os corações. E Ele está perguntando agora para mim e para você: a quem vocês vão servir? A mim ou ao mundo? A mim ou a carne? A mim ou o diabo? Você tem que escolher. Então fala com Ele agora. Quem que você quer servir? Fala com Ele agora. Se você quer, faça essa oração. Faça a sua oração espontânea. Pai, nessa noite nós estamos aqui e queremos afirmar como Josué: eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas tudo começa com a nossa ação individual, em resposta à Tua palavra que foi pregada. Nós não podemos enamorar com o mundo, pois o Espírito Santo que está em nós arde em ciúmes por nós. E por isso, nós não podemos ostentar as coisas dessa vida, a riqueza, o sucesso, o poder, a glória, a ostentação da vida, os prazeres da carne, as perdições do mundo. Nós temos que escolher, ou o mundo ou o Senhor. Não dá para ser meio termo, senão nós seremos como Laodiceia, mornos, e aqueles que são mornos o Senhor espere da sua boca. E por isso nessa noite nós pedimos perdão, e nós queremos, Senhor, te servir na nova aliança que nós temos em Cristo Jesus pela fé, pelo sangue de Cristo Jesus, o sangue da nova aliança. O Senhor derrama sobre nós o Teu Espírito, e o Senhor nos dá temor, e o Senhor nos dá por completo amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, para te servir, ó Deus, por completo, com integridade. Por isso, vem sobre nós e nos faz homens e mulheres como Josué, homens e mulheres que completam seus dias com um grande número de dias, que recebem a herança do Senhor, que vivem o melhor do Senhor que tem para as nossas vidas, e que serviram ao Senhor com toda integridade e fidelidade, e com todo temor nos seus corações. É assim que nós oramos e concordamos, e pedimos agora, coloque agora diante do Senhor a sua família, pedimos agora pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas mães, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelos nossos tios, pelas nossas tias, pelos nossos primos, pelas nossas primas. Vai dizendo o nome da pessoa que não está aqui hoje, vai dizendo o nome da pessoa que não conhece o Senhor ainda na sua família. Nós oramos e colocamos essas famílias, essas pessoas diante de Ti. Nós cremos na Tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E nós pedimos misericórdia, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que Te amam e guardam os Seus mandamentos. Então nós pedimos, ó Pai, tem misericórdia do nosso lar. Salva, Senhor, cada pessoa da nossa família. Nós pedimos salvação, nós pedimos cura, nós pedimos libertação, nós pedimos novo nascimento, nós pedimos batismo no Espírito. Nós pedimos, ó Pai, que essas pessoas, ó Pai, possam ver a luz, possam andar na luz, porque se nós andarmos na luz como Jesus Cristo está na luz, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Assim o Senhor purifique toda a nossa casa, e que nós possamos contemplar a Tua salvação por completo nas nossas famílias, e que nós possamos ser discípulos e discípulas nesse ano de 2018, que andam no caminho da missão e que servem ao Senhor com integridade. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, Pai, nos enche com o Teu Espírito e nos faz voltar, morar e habitar no primeiro amor, no lugar da Tua presença, no lugar, ó Deus, de santidade. É assim que nós oramos e concordamos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu irmão, não deixe te enganar, você tem muito valor, não importa o que você tenha feito, daqui para frente você tem direito a uma nova vida em Jesus Cristo. Você não pode aceitar menos do que a presença de Deus na sua vida, você não pode aceitar menos do que a glória de Deus na sua vida, porque tudo é dele, por ele e para ele, e é isso que vai satisfazer o seu coração, é isso que vai completar a sua vida. Você foi comprado por alto preço, e agora Deus está te chamando para nós sermos discípulos
e discípulas do Senhor nesses dias. Amém? Mais do que um membro que senta no banco da igreja. Alguém que imita Jesus. Eu acho que a grande falha de Josué foi que ele não teve. Eu acho que Moisés superou Josué pelo simples fato que Moisés fez um discípulo, que foi Josué. E Josué não fez um discípulo. A Bíblia não fala, pelo menos não diz, alguém que o substituiu como líder do povo. Não teve. Então, meu irmão, nós estamos aqui para superar, para ir além, para nos tornarmos discípulos e discípulos, e para fazermos discípulos e discípulos, amém? Mas tudo começa na nossa vida, no nosso coração, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Você pode se assentar um minuto.